Olá, eu sou a professora Ana Paula do canal Desvendando Ideias. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Nesse mês de agosto, nós separamos um tema muito especial e é muito recorrente, infelizmente, porque é uma realidade, nos vestibulares. O tema é de impactos ambientais. Qual é a diferença dos impactos ambientais globais para os impactos ambientais locais? O que é exatamente o efeito estufa? É um fenômeno natural, não é? O que é chuva ácida? Como se forma a chuva ácida? Quais são os seus efeitos? Inversão térmica? Essas palavras são familiares ou vocês nunca ouviram falar? Pois é, esses são temas muito recorrentes no Enem, na prova da UERJ, na prova também do CEDERJ, Enseja também, que já passou, que é esse mês de agosto, mas você pode aproveitar essa aula. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer algum ponto que você ainda não entendeu, fica comigo até o final, que esse é o momento de você sanar todas as suas dificuldades em relação ao tema de impactos ambientais. Então, vamos nessa! O tema de impacto ambiental é um tema que envolve muito a relação sociedade-natureza, homem-natureza. E quais são os efeitos disso? Os efeitos podem ser negativos e positivos. Os negativos é que a gente vai dar mais um foco maior, né, aqui na nossa aula. Mas o positivo pode ser a reciclagem, pode ser a limpeza de rios, a educação ambiental, o reflorestamento e muitos outros. E quando a gente fala dessa relação, né, de homem e natureza, a gente está falando de uma retirada de recursos, né? A gente está retirando recursos da natureza que podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são água, luz solar, vento, e os recursos não renováveis é o petróleo, o ouro, os minerais de uma forma geral. Então a gente tem que ter em mente que nessa relação a gente vai retirar esses recursos e eles podem se esgotar como também não podem. Então vamos seguindo agora para o próximo slide. Impacto ambiental positivo e negativo, que envolve relação sociedade-natureza, isso sempre existiu, desde que mundo é mundo. Mas o marco histórico da intensificação dos impactos ambientais na escala global, digamos assim, foi com a primeira Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XVII para o século XVIII. E a gente vai ter exatamente uma mudança da matriz energética, né? A gente vai utilizar muito o carvão. E esse impacto ambiental ele vai aumentar muito, né, na escala global. A partir desses impactos, desses problemas ambientais, chuva ácida, desmatamento e etc., a gente vai passar a ter uma série de encontros internacionais onde a gente vai começar a discutir toda essa relação, né, de impactos ambientais na vida das pessoas, a importância da gente pensar medidas, né, entre os países para a gente combater esses problemas ambientais. E uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que até a segunda metade do século XX a gente não tinha nenhuma política ambiental, tá? A gente não tinha uma preocupação com o meio ambiente. A economia estava desassociada com o meio ambiente, a gente não associava nas discussões internacionais, a gente não tinha essa discussão do meio ambiente. Mas a partir desses problemas, da intensificação desses problemas, a gente vai passar a ter esse tipo de discussão e vai ser no ano de 1972 que a ONU vai promover a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente. E aí foi a primeira vez, olha só esse intervalo que ocorreu a primeira Revolução Industrial, a gente já vinha tendo problemas ambientais mais intensos, né? Olha esse grande intervalo que a gente teve para se discutir a importância da preservação do meio ambiente. E em 1972, com essa primeira conferência, a gente vai ter a primeira vez, né, que o mundo vai discutir questões ambientais e vai ser criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Só que em 1987, final da década de 80, é que a gente vai ter o relatório Brundtland. Aí eu não sei se eu pronunciei correto, mas se eu não tiver pronunciado, me desculpem. Ou Nosso Futuro Comum, né? E esse relatório, ele vai ser o primeiro documento a relacionar exatamente o meio ambiente com a economia. Se o meio ambiente sofre essas consequências, é por conta
das atividades econômicas, da matriz energética, né, dessas atividades econômicas, das fábricas, etc., que a gente está impulsionando, que a gente está implementando e que está destruindo, está contaminando a água, contaminando o ar. E a questão ambiental, ela é vista como uma política pública. E foi quando o conceito de desenvolvimento sustentável ele vai surgir nesse encontro. E o que é exatamente esse conceito? A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz, como vocês estão vendo aí no slide, de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, eles estão pensando nesses recursos não renováveis também. Os renováveis e não renováveis, principalmente os não renováveis. Afinal de contas, a gente não vai ter petróleo a vida toda. A gente não vai ter carvão a vida toda. Então, foi necessário, né, essa conscientização para se preservar na geração atual, pensando na geração futura, né? Vamos, nessa relação sociedade-natureza, a gente extrai, a gente usufrui dos recursos naturais, mas a gente tem que saber como preservá-los para o futuro, o que a gente vai deixar como herança. E se você quiser se aprofundar em relação aos principais encontros ligados ao clima, vocês podem pesquisar também os principais. Esse, né, o de 1987, o de 1992, que foi a Eco 92, ou Rio 92, o de 1997, que foi o Protocolo de Quioto, que é muito cobrado nos vestibulares, tá? Que foi um acordo ambiental para controlar já a emissão de gases poluentes do efeito estufa, e foi quando a gente passou a olhar mais intensamente para o efeito estufa, para a questão do aquecimento global, e aí foi proposto uma redução de 5,2%, né, de emissão de gases poluentes na década de 1990, e foi determinado medidas mais diretas, né, de desenvolvimento sustentável. Em 2015, a gente teve a Agenda 2030, estabeleceu diretrizes de sustentabilidade, né, que deveriam ser cumpridas para cada país. A gente sabe que nem todos os países cumpriram, muitos quiseram ficar de fora, entraram, saíram. A gente sabe de toda essa estratégia política que é você partir do princípio de que os países desenvolvidos eles poluem mais e eles são mais responsáveis, mas sempre vai se querer jogar uma responsabilidade maior para os países em desenvolvimento. E aí, de 2015, desse encontro de 2015, a gente teve nessa agenda de 2030, os principais tópicos foram os seguintes: acabar com a pobreza, com a fome, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar de todos, educação inclusiva e equitativa, igualdade de gênero, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, economia, meio ambiente, social. Então, assim, a economia que na década de 80 foi atrelada ao meio ambiente, né, como uma forma de a gente preservar o meio ambiente, agora a gente vai ter também uma pauta social. Não, a gente tem que assegurar a justiça social, o bem-estar social das pessoas aliada à economia e ao meio ambiente. Enfim, essa é uma parte bem assim resumida que eu decidi passar para vocês. Das discussões, né, dos encontros, né, ligados a essa temática da preservação ambiental. E agora vamos aos impactos ambientais globais, né, que a gente vai falar. E assim, a diferença básica, já vou dizer para vocês que o impacto ambiental global ele vai ter a escala global, né, a escala de ocorrência global, vai ser em não vai respeitar fronteiras. E os impactos ambientais locais, eles vão ter uma fronteira, né, uma ocorrência mais definida, tá bom? Pode ser numa cidade, num bairro, não necessariamente em outros países, mas vamos ver um pouquinho melhor no próximo slide. Continua me seguindo aí. Os impactos ambientais na escala global, que são mais cobrados nas provas dos vestibulares, são o aquecimento global e a chuva ácida. E a gente vai começar pelo aquecimento global. O aquecimento global, tenho em mente que ele é um impacto ambiental negativo. E o efeito estufa é um fenômeno natural, porque tem gente que confunde isso. O efeito estufa, como fenômeno natural, como é que ele funciona? Bom, nessa relação da Terra, né, como está mostrando aqui
nesse primeiro quadradinho que eu separei para vocês, a Terra, quando ela recebe a radiação do Sol, ela tem que reter esse calor, porque se ela não reter esse calor, não vai ter vida, nunca teria vida dentro da Terra, dentro do planeta Terra. Os raios solares iriam incidir sobre o planeta Terra e simplesmente a Terra iria se resfriar muito rapidamente. Então, como é que isso funciona? A gente tem uma coisa chamada camada de ozônio, essa parte bem, um azul bem claro, né? Onde está exatamente incidindo aí essas setinhas amarelas dos raios solares. Então, essa camada de ozônio ela vai ter um efeito estufa, ela vai reter essa radiação solar. O desequilíbrio acontece quando você aumenta de dentro para fora, digamos assim, ou seja, quando o homem aumenta a emissão de gás carbônico e metano, dos gases do efeito estufa. Como é que a gente aumenta isso? Pela queima de combustíveis derivados do petróleo e etanol, pelo CF6. Então, a gente vai ter uma absorção de todos esses gases, né? Pela atmosfera. Então, a gente vai o quê? A gente vai aumentar a temperatura da Terra. E aí, sem falar também da radiação absorvida por gases de efeito estufa também emitidos pelas fábricas, pela queimada de florestas e etc. Então, há estudos também que relacionam a atividade da pecuária também com o aquecimento global. Então, quando o homem desequilibra esse fenômeno natural, o efeito estufa, a gente vai ter esse impacto ambiental negativo que é o aquecimento global. Mas quais são as consequências do aquecimento global? Não é nenhuma novidade, infelizmente, nós temos vivenciado essas consequências e no intervalo até muito curto que nós temos vivido, né? Visto nos jornais, vivido mesmo no nosso cotidiano, todas essas consequências, que é o aumento das temperaturas dos oceanos, e isso influencia na precipitação de chuvas muito intensas, nas correntes marítimas e etc. O derretimento das geleiras das calotas polares, isso aumenta o nível dos oceanos, e ursos polares e toda uma vida que se tem nessas localidades acabam morrendo, né? E a gente também tem o aumento do buraco da camada de ozônio, né? A camada fica mais fina, então ela não vai filtrando, né, esses raios solares também. E a gente tem a intensificação de catástrofes climáticas, chuvas numa intensidade nunca antes vistas, presenciadas, ou que tinham ocorrido numa intensidade há muitos e muitos anos atrás, que não se esperaria vivenciar, presenciar todo o desastre natural que a gente tem passado, né? E a extinção de espécies, né? Com certeza. Bom, então agora como esse tema, né, de aquecimento global, como ele pode cair na prova do Enem? Então a gente separou aqui uma questãozinha que a gente vai comentar aqui com vocês. Esse é um exemplo de uma questão muito fácil sobre o tema de aquecimento global, de efeito estufa, e é muito interessante porque é um tema interdisciplinar, né? Ele vai cair também como tema da matéria de química, até mesmo de matemática e também de geografia, né? Química, biologia e geografia, que é o nosso caso aqui. Bom, então ele cita um livro muito interessante do Francisco Mendonça, Climatologia. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Eu li na minha graduação. E diz o seguinte: discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava, o autor, a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. Então, aqui já está falando do papel dos gases de efeito estufa, desse fenômeno natural, camada de ozônio, né, que vai reter esses gases, e aí está falando da importância de se reter calor e energia no planeta Terra. Agora vamos lá. O dióxido de carbono é o principal gás responsável em reter esse calor na baixa atmosfera. Ele está localizando com precisão onde exatamente é retido esse calor.
Mas o vapor d'água, o metano, o amônio, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, quase que eu não falei, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na tropopausa, estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas emitidas pela superfície. Interessante, ele localizou aqui bem com precisão, exatidão, onde exatamente a ação desses gases de efeito estufa, onde exatamente esses gases nocivos, né, emitidos desordenadamente, descontroladamente, onde exatamente eles vão causar também essa retenção aí de calor, né? Só que aqui ele fala assim, gases causadores do efeito estufa. Prestem atenção. Esses gases causadores do efeito estufa aqui está sendo posto como algo negativo, né? São gases que estão o quê? Que estão acelerando esse efeito natural. É um efeito natural, mas que a emissão desordenada, descontrolada desses gases, eles podem acelerar esse efeito estufa, tá bom? Pode intensificar. Então, esse é o sentido. Não confunda o efeito estufa como um efeito provocado pelo homem. Não, é um fenômeno natural, tá? O grande problema, o impacto ambiental é exatamente o aquecimento global. E o grande problema é o descontrole desses gases. Então, vamos para a questão. O que a questão está pedindo? A partir da leitura do texto, conclui-se que, letra A, qual é a interpretação desse texto, né? As ondas que causam efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os raios X. Nada a ver. Nada a ver. Aqui está falando de gases. O que causa o efeito estufa, o que aumenta a intensidade desse efeito estufa não são ondas, são gases. Então, pode cortar. E não tem nada a ver, raio-x não tem nada a ver. B. Apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa? Não, porque aqui ele está falando gases causadores do efeito estufa, que estão sendo emitidos de forma desordenada, mas a gente tem outros tipos, e eu citei também na minha explicação, tá? E aí ele fala, mas o vapor da água, o metano, a amônio, o óxido nitroso, o ozônio, o problema, gente, é a quantidade, tá? O problema não é que tem esse gás que provoca, aqui a gente não está falando de chuva ácida, que a chuva ácida ela vai ser exatamente a presença de determinados gases que vão que vão transformar o pH natural, vai alterar o pH natural da água, vai ter uma reação química e aí a gente vai ter a chuva ácida que a gente já vai explicar para vocês. Aqui está falando exatamente, o problema é a quantidade, a intensidade. E apenas o gás carbônico é capaz de reter o calor? Não, o próprio texto cita outros gases, tá? Então pode cortar. C. O efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera? De forma alguma. Aqui ele está citando, esta ao se resfriar, falou da troposfera, esta ao se resfriar emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. A gente tem a troposfera, a gente tem a estratosfera, então nada a ver, tá? Não pode ser. D. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa? Já de cara eu digo que é a D. Aqui a gente está falando de gases que são emitidos por atividades humanas, por indústrias, né? Pela ação do homem, ação antrópica. Então, que podem interferir nesse efeito natural? Sim. Então, a resposta correta é a D. Letra E. O vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão para o espaço exterior? Nossa, eu não saberia nem te dizer o porquê que essa alternativa é errada. Mas eu afirmo com toda a minha certeza que é completamente errada. Aqui não está falando, o vapor de água permite a livre passagem dos raios... Aqui não está falando disso. Aqui está falando do vapor d'água junto a outros gases, eles também são causadores do efeito estufa, entendeu? Então, não pode ser a E. A D é a alternativa correta.
Então, vamos seguindo. E finalmente chegamos à explicação do fenômeno da chuva ácida. E esse esquema é muito importante para vocês porque ele resume muitíssimo bem todos os conceitos que vocês devem guardar para a prova de vocês e que tem relação com a formação da chuva ácida. A chuva ácida, como bem diz aí o esquema, é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva em si, a água da chuva, ela já tem um nível de acidez. Só que a chuva ácida, ela tem uma alteração no pH da água da chuva, ela tem uma alteração nesse nível de acidez. Por exemplo, o pH da chuva ácida, ela geralmente vai apresentar um pH abaixo de 5,5, tá? Mas no geral não é assim, é de 5,5 para cima. Então, quando você altera esse pH, é porque a chuva é considerada uma chuva ácida e ela é muito prejudicial à nossa saúde, ao meio ambiente. E quais são os principais responsáveis? É o dióxido de nitrogênio, tá? Que é representado por NO2, e o trióxido de enxofre, que é representado por SO3. Então, como é que eles surgem, né? Não surgem do nada? Bom, a gente tem um aumento da queima de combustíveis fósseis, tá? A gente tem a queima de carvão e do petróleo, que tem uma participação de 90% na emissão desses gases para você provocar chuva ácida. E também o dióxido de nitrogênio, quando ele é emitido pelos automóveis, né, pelos veículos automotores, ele vai ter uma participação de 70%. Ela pode ser natural, como está dizendo aí no esquema que a gente separou para vocês, do Brasil Escola? Pode, através da atividade vulcânica, tá? Ela vai emitir gases na atmosfera e também através de processos biológicos. Então, a gente vai ter sim a emissão de gases que vão contribuir para alterar esse pH da chuva. Só que veja bem, pela origem antrópica, através da ação de indústrias, veículos, queima de combustíveis fósseis e etc. Mas como exatamente, né? Quais são as consequências, né, dessa chuva ácida para o meio ambiente? Bom, em primeiro lugar, a chuva ácida ela forma-se quando há uma elevada concentração desses gases, como o dióxido de enxofre, como a gente colocou, o nitrogênio, que ao entrar em contato com as gotas de água suspensas no ar, né, em seu processo de condensação, reagem formando ácidos, então vai ter uma reação química. Isso resulta na chuva com elevada acidez, é por isso que a gente tem a chuva ácida, tá? E por que ela é considerada um grave problema ambiental? Porque ela vai acidificar o solo, tá? Ela vai contaminar esse solo vai se tornar ácido. E a água da chuva caindo no solo, caindo no rio, vai contaminar os cursos d'água, então vai ser impróprio para a plantação, impróprio essa água vai ser imprópria, né, para o consumo. E a gente vai ter uma perda, como diz o esquema, da biodiversidade, a gente vai ter uma lentidão no desenvolvimento dos vegetais, e a gente vai ter também doenças respiratórias nos seres humanos, destruição de movimentos e obras civis, né, porque essa chuva ela vai corroer todo o meio ambiente. Bom, então esse é um resumo de chuva ácida. E como é que ela pode cair no Enem? Um dos exemplos, né? Então, vamos seguindo que você vai ver aqui comigo. Essa é uma questão do Enem de 2011 e ela é muito fácil. Vocês vão ver como o tema de chuva ácida caiu numa prova de geografia, de ciências humanas e suas tecnologias do Enem. E tem um texto que explica o que é a chuva ácida, como ela se forma, como ela pode ser caracterizada. Vocês vão ver como cobrou assim uma informação bem básica, que é muito o que a gente falou mais no final, que também tem mais lá no final do nosso esquemazinho, né? E eu não vou dar muita dica, vamos seguindo. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida. Não sei se pronuncia assim, mas espero ter pronunciado corretamente. Bom, esse inventor, né, desse termo, chuva ácida, descreveu precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Olha que interessante, a gente falou que o marco histórico dos impactos ambientais na escala global era exatamente a primeira Revolução Industrial. Aqui não especifica se é a primeira, mas acredito que seja a primeira. E olha que interessante como ele está fazendo essa relação, né? Você já teve esse impacto da chuva ácida já naquela época, para vocês verem como foi uma coisa assim muito
intensa, né? Todos esses problemas ambientais partindo da Revolução Industrial, né? É como eles falam, numa escala global, né? Não numa escala local, não foi restrita ao país que estava emitindo. Bom, trata-se do acúmulo, né? O que é a chuva ácida? Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reação em regiões distantes, tá? A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. Bom, esse é um texto retirado do Brasil Escola, que é um site que ajuda muitos professores e alunos também. Qualquer dúvida de qualquer termo, vocês vão encontrar nesse site. Mas o que a questão está pedindo? O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, letra A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. E se ele quisesse colocar dos solos, até valeria. A resposta correta, de cara já digo para vocês, é a alternativa A. Por que não podem ser as outras? Vou explicar. B. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Nossa, gente, uma chuva ácida vai diminuir o aquecimento global? E se todos esses elementos químicos, né, essa reação química toda desses elementos, ao se precipitarem, será que eles vão deixar de poluir? Na verdade, a chuva ácida é a própria origem de toda essa poluição da atmosfera. Ela não vai retirar poluição da atmosfera. Ela vai se precipitar e vai continuar poluindo o meio ambiente, né? Então, resposta errada. Não pode ser a diminuição do aquecimento global. E, gente, aquecimento global, a gente está falando de gases do efeito estufa, né? Emitidos de forma desordenada, muito intensa. Então, a chuva, né, a água da chuva, de uma chuva ácida, não iria limpar a atmosfera. Por favor, não pense nisso, né? Então, não pode ser. C. A destruição da fauna e da flora? Até vai, mas sabe qual é o problema? Quando ele fala assim, e redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Assoreamento dos rios vai ser provocado quando você polui esses rios. Polui rio como? Jogando lixo e etc, etc. Esgoto. Agora, a água da chuva ácida vai reduzir os recursos hídricos e assorear os rios? Nada a ver, gente. Então, não pode ser. D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano. Aqui ele já bota cidadão urbano. Olha que termo estranho. Como se as enchentes não atrapalhassem a vida de quem mora em áreas mais afastadas, né, na própria zona rural. Corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Será que ela corrói em curto prazo ou ela corrói na hora, né? Ela corrói na hora. E enchente, né? As enchentes, né? Como consequência as enchentes. Gente, enchente é qualquer chuva, né? Então, qualquer chuva muito intensa, né? Então, não pode ser. Letra E. A degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Bom, o Nordeste é muita coisa. O Nordeste é só visto sob a perspectiva da seca, né? O que é um discurso político. Mas não vamos entrar aqui no mérito. Mas se ele está recortando nessa parte das regiões semiáridas, né? A gente também não pode considerar, porque nas regiões semiáridas a gente quase não tem chuva. E se a gente tem um solo pobre, em função do próprio clima, então não pode ser, e também de outro impacto ambiental local que a gente já vai especificar, mas não pode ser essa alternativa, né? A chuva ácida vai degradar uma região que quase não se chove, né? Se não chove normalmente, vai ter chuva ácida. Então, não pode ser. E se por acaso, né? Como aí outra pessoa poderia falar, mas a chuva ácida ela não vê fronteiras, né? A dinâmica da circulação das massas de ar, essas massas de ar poderiam sim passar por essa região semiárida. Poderia, mas será que ganharia força? Será que haveria uma precipitação, uma maior chance de precipitação, sendo que o clima é quente, né, favorável a ter chuva?
Enfim, exceções ocorrem, mas associar a degradação da terra nas regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, como se o Nordeste brasileiro fosse toda a região semiárida, a chuva ácida é forçar muito a barra, né? Então, a resposta correta é a letra A. Foi exatamente o que a gente falou no final da explicação. Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Agora, vamos para os impactos ambientais locais. Continue me acompanhando. Que emblemático, né? Colocar a foto do Donald Trump e do Biden, né? Dois presidentes dos Estados Unidos, falando de impactos ambientais locais. Eu poderia até associar isso aos impactos ambientais globais também, né? Mas fica aí esse pano de fundo aí como uma reflexão para nós pensarmos no último encontro que discutiu, né, a questão do aquecimento global, a questão da preservação do meio ambiente de uma forma geral. E vamos agora ao que interessa, né? Quando a gente fala de impactos ambientais locais, a gente está falando de impactos ambientais negativos muito na escala do local, da cidade, de uma parte de uma cidade, não necessariamente de toda uma cidade também. E a gente está falando de algo assim bem restrito mesmo, né? Mas por que eu coloquei esse esquema, né, de ar frio desce e ar quente sobe? Antes da gente falar de um impacto ambiental local que tem relação com a inversão térmica, a gente tem que considerar uma coisa. Na circulação da atmosfera, a gente tem duas características em relação às massas de ar frio e às massas de ar quente. As massas de ar frio, elas são mais densas, elas são mais pesadas, então elas sempre vão ter a tendência de descer. E as massas de ar quente, elas vão sempre subir porque elas são mais leves, tá? Então, ar frio desce e ar quente sobe. Como é que a gente pode entender essa dinâmica? Já vou dizer qual é o nome desse movimento. Num outro esquema também, para a gente entender um pouco como é que funciona a circulação de ar na atmosfera. Então, continue me acompanhando que eu vou mostrar. Eis aqui o esquema. Essa parte azul, que tem umas bolinhas brancas bem próximas umas das outras, representa a massa de ar fria. E essa parte vermelha, que tem umas bolinhas brancas também, que estão bem dispersas, elas representam a massa de ar quente, tá? Na circulação, como é que o vento, né, vai circular? Qual é a dinâmica de circulação? Esse movimento, vamos colocar assim, de convecção, né? Vocês estavam esperando a dar o nome do movimento. Como é que funciona o movimento de convecção? Bom, o movimento de convecção ele funciona da seguinte forma. Ele sempre vai partir da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. E qual é a zona de alta pressão? É quando a gente tem uma temperatura menor, é quando está frio e as partículas de ar estão mais juntinhas. Então, a gente tem uma zona de alta pressão. É como se não tivesse espaço ali para aquele vento circular. Então, ele vai partir da alta pressão para a baixa pressão. E a baixa pressão é exatamente essa zona onde a temperatura é alta, onde o ar está mais disperso e ele vai ter como se movimentar, tá? Sempre carregando essa massa de ar fria, né? E aí a gente vai ter, aí é como a gente, é a dinâmica, né, de circulação da atmosfera e como ocorre, né? O primeiro passo, né, para se ocorrer a precipitação, né, a formação de chuva. A gente sabe que a interação entre essas duas massas, né, elas vão passar pelo processo de condensação e aí a gente vai ter a precipitação. Bom, explicado esse esquema, a gente vai agora para o conceito de inversão térmica, tá? Então, vamos seguindo. E, finalmente, o que é a inversão térmica? Bom, nos dias frios, nós não temos esse movimento de convecção. A gente vai ter uma massa de ar fria que ela vai ser mais atuante, vamos dizer assim, do que a massa de ar, mais predominante do que a massa de ar quente. Nos dias frios, como a gente não tem esse movimento de convecção, que é exatamente essa renovação de ar, o que acontece? O ar frio que se instala por baixo do ar quente, ele vai ficar parado. E se você emite muitos gases poluentes, ele vai segurar esses gases poluentes. Então, como a gente não vai ter esse movimento de convecção, esses gases poluentes eles não vão se movimentar, eles vão ficar retidos bem mais próximos à superfície. Logo,
O ar frio fica parado com esses poluentes, então a gente vai ter mais problemas respiratórios, né? Geralmente são aquelas manhãs, né? É muito final da madrugada para o amanhecer do dia, e geralmente a gente tem aquele aspecto bem acinzentado, né? Logo já pela manhã, e ocorre muito durante o inverno, né? Só que a inversão térmica, ela é um fenômeno atmosférico, que ela envolve exatamente essa renovação do ar, tá? O que acontece, na verdade, né, no inverno, é que como você não tem um movimento de convecção, você vai ter um impedimento da circulação desse ar frio, né, que é mais pesado. Então, você vai ter uma concentração maior dessa massa de ar frio e vai ficar presa. Então, essa inversão térmica, ela é um movimento natural, tá? Mas o que vai fazer com que ela seja um impacto ambiental local é exatamente a emissão desses gases poluentes, tá? Então, como eu coloquei aqui no esquema, vou ler aqui com vocês, ele ocorre comumente no período da madrugada, quando o solo fica muito tempo sem exposição da luz do sol, e assim acontece a diminuição da temperatura do ar, tá? Além disso, como eu falei, no inverno também é comum o processo de inversão térmica, já que as temperaturas já estão mais baixas. Aqui ele associou muito a parte da madrugada, mas é muito mais comum mesmo no inverno, tá? Nas noites de inverno para o amanhecer do dia. Bom, então vamos seguindo agora para um outro impacto ambiental local que é muito comum, principalmente aqui, né? Principalmente na cidade de São Paulo e também aqui no Rio, né? Nas grandes cidades. Então vamos seguindo. Eu esqueci de falar com vocês que a massa de ar fria, por ela ser densa, ela não é a única responsável em aprisionar esses gases poluentes, em reter esses gases poluentes. A gente também tem o relevo como um fator que vai ajudar a aprisionar essa massa de ar. A massa de ar, não só os poluentes, a massa de ar de uma forma geral. Então, os locais cercados por montanhas, fundos de vale, localidades assim muito poluídas, vai ter a tendência de aprisionar essa massa de ar já poluída, né? Já retendo ali os gases poluentes, tá bom? Então, não coloquem só a culpa na massa de ar fria, por ela ser densa. Mas agora vamos ao que interessa, né? Finalmente, o que é a ilha de calor? Bom, por que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Esse esquema é maravilhoso. Ilha de calor é quando você tem uma concentração de calor, como se fossem manchas, né? Ilhas de calor, né? Ambientes assim com estresse térmico muito, muito grande. Por quê? Porque você vai ter toda uma condição para você reter ali aquele calor, aqueles raios solares. Isso geralmente ocorre mesmo nos centros urbanos, locais com materiais com diferentes capacidades assim de reflexão de luz solar, prédios espelhados, concreto, asfalto, pouco verde. E aí você corte de árvores, né? E aí você também tem edifícios, como diz aqui no próprio texto que eu coloquei para vocês, que dificulta a circulação do ar. Você tem a emissão de muitos gases poluentes. Você tem um solo que é impermeável, né? Aquele concreto ali, aí se chove, vai ter enchentes, rios canalizados, então, diferente de uma zona rural como mostra aí no campo, onde você vai ter toda uma dinâmica natural para o escoamento da água da chuva, um ambiente arborizado que vai refrescar, enfim, que vai refrescar aquele ambiente que você está, que não vai reter somente o calor, né? O calor vindo do sol. Então, isso é ilha de calor, que ocorre principalmente nas grandes cidades, tá bom? Então, é a interferência direta mesmo do homem, a transformação de toda essa paisagem do homem no ambiente natural. Agora, vamos ver aqui uma questãozinha aqui do Enem. Vamos tentar relacionar esses conceitos, como eles caem nessas provas. Vamos dar uma olhadinha. Eu havia separado essa questão para ser explicada assim bem no início dessa aula, mas eu achei muito interessante porque colocá-la aqui no final, depois da explicação de ilhas de calor, porque ela relaciona ilhas de calor e efeito estufa. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esses fenômenos, esses impactos, eles não ocorrem de forma separada. Por mais que a questão anterior tentou forçar uma barra e dizer que a chuva ácida, ela
diminui o aquecimento global. Até esqueci exatamente o que estava dizendo na alternativa, que eu expliquei que é uma alternativa errada, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que esses impactos, eles acontecem de forma interligada, tá? É claro que aquela alternativa estava errada, né? A gente não pode fazer essa relação, que a chuva ácida vai limpar a atmosfera. Não, por favor, não façam, não pensem assim, eu já expliquei. Mas essa questão é muito interessante porque ela vai fazer uma relação correta do efeito estufa com as ilhas de calor. E está passando muitos passarinhos por aqui, mas eu acredito que, como eu estou usando um microfone especial, vocês vão entender. Estão entendendo? Bom, essa é uma questão do Enem de 2010 e vamos nessa. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases, como o gás carbônico, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Então, aqui ele explicou: efeito estufa, aquecimento global, aumento da temperatura, queima de combustíveis fósseis, gás carbônico como principal gás emissor do efeito estufa, e aí a gente tem como microclima o que nas cidades? Ilhas de calor. Por que Bangu, no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, é mais quente do que do que algum bairro, por exemplo, de Copacabana ou do Jardim Botânico, que é mais arborizado? Então, são essas diferenças de calor, né, de temperatura, essa variação de temperatura dentro da cidade, da própria cidade. E se a gente jogar isso e comparar com as áreas, com a zona rural, aí a diferença vai ser enorme também. Mas o que a questão está pedindo? Bom, aí o texto termina assim. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar, sob a forma de radiação térmica. Até aí tudo bem, né? Absorve o calor, devolve para o ar, sob a forma de radiação térmica. Lembra daqueles também edifícios espelhados também? Diferentes capacidades de reflexão da luz solar, né? Diferentes capacidades de absorção dessa energia, você vai ter diferentes temperaturas, tá? E diferentes temperaturas altas, né? Muitíssimo altas. Bom, vamos para a questão. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica, se está um calor dos infernos, o que vai acontecer? É isso que a questão está querendo saber. Letra A, o passarinho já respondeu. Diminua devido à utilização das caldeiras por indústrias metalúrgicas. Nossa, então o consumo de energia elétrica vai diminuir por causa da atividade das indústrias? Não, tá errado, não tem nada a ver. B, até porque, vamos voltar para essa alternativa, né? Infelizmente a economia não vai querer parar, né, por conta do efeito estufa, né, não vai querer parar a produção de uma fábrica por conta de todo esse problema. Então, não pode ser. B, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. Gente, o consumo de energia elétrica vai aumentar porque a luz do sol vai ser bloqueada pelos gases do efeito estufa? Será que a luz do sol seria não? Se a camada de ozônio está ficando fina, está tendo buracos, você acha mesmo que a luz do sol vai ser bloqueada? De forma alguma, né? Então, corta. C, diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. Bom, se está quente pra caramba, o consumo de energia elétrica vai diminuir porque a água da indústria ela precisa estar quente, né? Pois é, mas a gente vai torrar, né? Só tá falando da indústria, né? E a gente, né? A gente vai torrar, né? Então, não pode ser a C, né? D, se é que tiver alguém vivo, né? Para ter essa água quente aí, né? Então, vamos lá. D, aumente devido ao consumo de energia elétrica, aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências? Com certeza, vai estar um calor dos infernos aqui, então o consumo de energia elétrica vai aumentar. Olha a conta de luz, né, como vem alta, né? Quando a gente liga um ar-condicionado, né? No inverno, quando a gente quando a gente toma banho de água quente, né? E no verão, quando a gente toma banho quando a gente usa o ar-condicionado, né, e também a utilização de muita água também, a gente acaba gastando muita água, né, no verão. Então, a resposta correta é a letra D, vai aumentar o consumo tanto para a indústria como para a residência, né?
Por que não pode ser a E? Diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Então, o consumo de energia vai diminuir, porque a gente vai reutilizar a radiação. Não, nada a ver, gente, nada a ver. A gente não teria... A gente está falando aqui de consumo, está relacionando o consumo de energia elétrica com o bem-estar, né? Com a atividade produtiva e com o bem-estar das pessoas, da sociedade. Então, aqui não está falando de um reaproveitamento dessa energia. E se estivesse falando assim de matriz energética renovável, de energia limpa, energia solar, aí a gente sabe, mas não tem nada a ver. Aqui está falando de impacto ambiental negativo, queima de combustíveis fósseis, não tem nada a ver. Bom, então a resposta correta é a letra D. Agora vamos para o nosso último impacto ambiental local. A desertificação, que é o nosso último impacto ambiental local, ela vai ser o mau uso, ela vai estar relacionada ao mau uso do solo, tá? Vai estar muito ligada às queimadas, diferente da arenização, tá? Porque a arenização ela ocorre no sul do Brasil e ela não está relacionada às queimadas. Aqui a gente está falando exatamente de um processo, de um impacto ambiental que ocorre muito em climas semiáridos. Então, você já corta a arenização, que ocorre no sul do Brasil. E esse mau uso do solo, que em função das queimadas, ele resseca o solo, tá? Ele reduz o potencial da vegetação de ter a evapotranspiração, que é exatamente a evapotranspiração, a transpiração das plantas, né? Falando de uma forma bem grosseira aqui para vocês, que vai ocasionar, sim, as chuvas, né? As chuvas que a gente recebe aqui, elas vêm do processo de evapotranspiração de toda a cobertura vegetal, principalmente da floresta amazônica. Agora, como é que isso ocorre, né? Explicando o esquemazinho para vocês, né? Ela tem relação com as queimadas, por quê? Porque a vegetação nativa, ela sustenta esse solo e ela retém a água. Gente, quando a água da chuva cai no solo, ela vai ultrapassar barreiras, ela vai passear, ela vai percorrer o caminho dela. E o que tiver no caminho dela pode absorvê-la, ela pode se infiltrar. A gente tem que entender que a água vai estar sempre em movimento. Então, essa vegetação, ela retém essa água. Mas se você tem um solo que não tem vegetação, essa água ela vai simplesmente escoar e a gente vai ter um processo de erosão. E a desertificação, ela tem a ver com a queimada, ela tem a ver com o desmatamento, com a agropecuária predatória e tudo que envolve a retirada dessa cobertura vegetal. E sem a cobertura, sem essa proteção da vegetação, como eu falei, o solo ele começa a ser removido pela erosão. E aí, em poucas décadas, a gente tem um terreno arenoso e improdutivo, pobre, você não tem a retenção também, a infiltração dessa água, você também não tem também a riqueza, né? Esse solo acaba ficando pobre, né? Em termos de minerais, aí você não vai ter como cultivar esse solo. Então, quando a gente pensa em retira a cobertura vegetal, aí vem ali, constrói uma construção irregular, independente de classe social, a gente vai ter chove, teve enchente, teve deslizamento, a gente só vê o impacto ambiental das enchentes via deslizamento, mas a gente também tem que ver que a retirada de cobertura vegetal ela também provoca, tá, esse processo de desertificação, e que é muito concentrado aqui no Brasil, principalmente em regiões de clima semiárido. E onde a gente tem essas regiões de clima semiárido? Exatamente no nosso bioma, na Caatinga, né? Localizado no Nordeste do nosso país. Então, esses biomas, né, a Caatinga, por exemplo, já tem um clima semiárido, ele acaba se transformando em climas desérticos, tá? E aqui nesse mapa, é uma pena que não dá para enxergar devidamente, mas ele localiza no mundo onde está ocorrendo esse processo de desertificação. Está um pouco desatualizado, mas a gente pode ver ali, nessa mancha amarela ali no nosso país, exatamente na parte nordeste, né? Mais especificamente na Caatinga. E é isso, nós terminamos os nossos principais impactos ambientais, globais e locais. Espero que vocês tenham
compreendido. Esse é a nossa aula aqui de agosto. E a gente está preparando um tema bem legal para vocês, que também é muito cobrado nas provas do Enem e da UERJ, no mês de setembro. E esse tema, ele não serve só para quem é do ensino médio, tá? Ele serve também para quem vai tentar a prova do Enseja, para o ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino fundamental, principalmente. Se você também estiver preparando, querendo preparar uma aula, uma explicação rápida também para falar desses impactos, pode também aproveitar aqui o material. E é isso. E essa foi a nossa aula Impactos Ambientais do projeto Temas da Geografia. No mês de setembro, estamos preparando uma grande novidade para vocês. Então, continue me acompanhando e muito obrigada. Até mais!